Oi, pessoal, como é que vocês estão? E aí, me procuraram lá na rede social, no Face, no Instagram? Me adicionaram? Estou curioso, hein? Bom, tô eu aqui de camisa rosa de novo. Você deve estar pensando, pô, esse cara só tem camisa cor-de-rosa. É que na verdade eu tô gravando todos os vídeos numa tacada só para facilitar, mas eu tô cheirosinho, podem ter certeza, viu? O pessoal aqui de estúdio, ninguém tá reclamando de nada, por enquanto. Bom, vamos continuar a tentar entender o que faz uma pessoa ter sucesso, mas não esquecendo que sucesso não significa necessariamente ser rico, milionário. Outra característica dessas pessoas é que elas têm atitudes, que é uma palavra bem usual, né? Poxa, fulano de tal tem atitude, a outra não tem atitude. Atitude positiva nos leva a ação positiva e ação positiva nos leva a resultados positivos. Vou contar um segredo para vocês. O que conta, na verdade, não é o que aconteceu conosco, mas sim como a gente reage ao que acontece. Vou dar um exemplo. Acontece uma coisa muito ruim na minha vida pessoal, profissional, saúde, amorosa, sei lá. Tem gente que fica morrendo em cima daquilo o resto da vida. Fica acabado, destruído por muito tempo. As pessoas de sucesso sofrem aquilo que tem que sofrer, mas logo em seguida dá a volta por cima e responde positivamente. Não fica, como é que eu posso dizer isso para vocês? Não ficam martelando aquele problema, porque sabe que a vida continua, o mundo é VUCA, o mundo é volátil, o mundo é complexo. Pessoas de sucesso sabem disso e agem positivamente. E lembrem-se, a minha avó chamava Maria, uma vó Maria. Ela falava muito uma frase que era mais ou menos assim: de bem intencionado o inferno está cheio. Então a gente não pode esquecer que intenção menos ação é igual a zero. Não adianta nada eu ter boas intenções e não praticar. Ah, que grande vantagem que a minha, né? A gente tem que praticar. De bem intencionado o inferno está cheio. E para terminar sobre atitudes, eu queria falar sobre paradigmas. Vocês lembram o que significa a palavra paradigma? Paradigma é algo que a gente aprendeu desde a nossa infância que aquela é a verdade absoluta. Aquilo é um ponto final. Paradigma é importante? Até certo ponto pode ser importante, porque eles mostram os nossos caminhos, as nossas atitudes. Porém, só quando eu quebro o paradigma é que eu torno possível as coisas impossíveis. Entenderam? Vou dar um exemplo para facilitar. Quando eu era criança, por exemplo, faz tempo, o que mais os meninos ouviam era: menino não chora. Esse é um paradigma. Menina não faz isso, não sei em quem não pode. Isso são paradigmas. E acho que eu tenho tempo de contar uma historinha bem rápida para vocês. Eu fui gerente de recursos humanos de uma fábrica de eletrodomésticos na cidade de Rio Claro. E um belo dia a gente estava com uma vaga interna para operador de empilhadeira. Então, os funcionários da fábrica poderiam entrar na plataforma ou procurar o RH e dizer que queriam concorrer à vaga de operador de empilhadeira. Enfim, um belo dia, no dia seguinte da vaga estar disponível, entrou uma funcionária da linha de montagem e disse assim: Tiba, eu quero concorrer à vaga de motorista de empilhadeira. Essa história tem 20 anos. Eu olhei para ela, não podia recriminá-la. Eu falei: mas você? Ela falou: é, eu tenho o curso de motorista de empilhadeira e eu estava esperando há muito tempo essa chance para concorrer à vaga. Bem, amigos, amigas, se eu estou contando essa história para vocês, é justamente porque a pessoa, a Claudinha, que era o nome dela, concorreu e ganhou. E foi a primeira motorista de empilhadeira daquela empresa. De todas as fábricas daquele nosso grupo, ela foi a primeira motorista. O que a Claudinha fez? Quebrou o paradigma. Ela teve atitude. Quem disse que mulher não pode dirigir empilhadeira? Quem disse isso? Quem disse aquilo? Quando a gente está diante de um paradigma, a gente tem que tentar encontrar caminhos alternativos. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Será que a gente está sentado diante de um paradigma,
sem atitude para pensar. A distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. É? Essa frase é bonita, hein, gente? Dá até para colocar no Instagram de vocês, no Facebook. A distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. Vamos seguir? Olha que boa notícia. Ou má notícia para alguns, sei lá, mas eu acho que é uma boa notícia. Uma das características das pessoas de sucesso é que elas trabalham. Primeiro, a gente precisa aprender a delegar, que é a habilidade de entregar às outras pessoas algumas atividades e ter tempo sobrando para fazer outras coisas. Delegar, Tiba? Como delegar? Claro que eu consigo entender que muitos de vocês, não têm nem condições para delegar. Delegar e falar assim, olha, faça você isso, enquanto isso eu vou fazer outra coisa. Aqueles que não têm para quem delegar, esqueçam, não coloquem naquele carrinho do supermercado simbólico o delegar. Mas tem muita gente que não delega por apego, fica fazendo uma coisinha pequenininha, quando na verdade ela podia delegar isso para outra e fazer coisa mais importante. Tem muita gente que se apega, fica cuidando de formiguinha, enquanto os elefantes estão todos passando. Tá bom? Para falar de trabalho, eu preciso falar de perfeccionismo. O perfeccionismo, muitas pessoas falam que é virtude, há controvérsias. Por quê? Porque às vezes o perfeccionismo chega a ser doença, atrapalha a agilidade das ações. Tem gente que é tão perfeccionista, mas tão perfeccionista, que não sai do lugar. Faz tudo se tornar extremamente moroso. Por favor, preste atenção aqui, ó. Vem aqui. Não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo mal feito, hein? Eu só estou falando que a gente precisa repensar se eu não estou sendo perfeccionista demais e, por consequência, lento demais. E para mim aqui tem a coisa mais importante quando a gente fala sobre trabalho. Que a gente trabalha para si mesmo. A gente não trabalha para a Secretaria da Educação, eu não trabalho para a faculdade que eu leciono, ou para aquela fábrica de eletrodoméstico que eu trabalhei. A gente trabalha para si. Quando a gente não se empenha, a gente não aprende o necessário. Porque eu acredito muito, mas muito, que existem dois tipos de pessoas que não vão para frente. Aquelas que não fazem o que é pedido a elas e aquelas que só fazem o que é pedido. Vou repetir para ficar mais claro. Tem gente que só faz o que pedem. E tem gente que não fazem o que pedem. Essas pessoas não vão para frente. A pessoa diferenciada, aquela que se destaca na sua área de atuação, é aquela que tem o saudável hábito de andar a milha extra, de fazer um pouquinho mais. Ah, Tiba, essa coisa de fazer um pouco a mais é muito relativo, hein? Tudo é muito relativo. Eu só queria que vocês refletissem. Que pessoa que eu sou, que pessoa que eu quero ser. Que pessoa que meu filho é, que pessoa que meu filho quer ser. Eu quero ser uma pessoa mediana, igual a tantas outras, ou eu quero ser uma pessoa diferenciada? Uma pessoa que todo mundo aponta e fala, olha, aquele ali é Power Ranger vermelho, hein? Aquele é ninja, porque ele faz as coisas sem precisar pedir. Ele faz até a mais do que se precisa. Então, o trabalho é algo extremamente importante. E eu vou terminar essa parte do trabalho com a frase desse velhinho simpático, nosso conhecido Albert Einstein, que dizia que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E a gente pode adaptar essa frase dizendo assim, que 99% do nosso sucesso é transpiração e 1% é inspiração. Então é trabalhando que a gente vai chegar lá. Tudo bem, gente? Vocês estão aí ainda me assistindo? Espero que sim. Vamos falar de ambição? Ambição é um belo exemplo de paradigma. Aposto que muitos de vocês ouviram dizer assim, oh, você não pode ser ambicioso, meu filho.
Ah, minha filha, você não pode ser ambiciosa. Ambiciosa é uma coisa feia. Será? Será que é mesmo? Será que quando a gente tem uma ambição saudável, a gente está numa melhoria contínua? Eu acredito que sim, não é? Pensem bem um pouquinho comigo. Ah, na filosofia oriental, principalmente do Japão, tem uma palavra chamada Kaizen. Kaizen é melhoria contínua. Quando eu sou ambicioso, no bom sentido da palavra, sem puxar o tapete de ninguém, eu estou melhorando. A gente não quer melhorar? Eu quero, eu sempre quis melhorar. Então a gente tem que ter uma visão dos problemas como fatores que nos levam para frente. Ser ambicioso, querer um pouquinho mais. Eu acho que a história que eu vou contar para vocês agora, ela é recorrente na vida de vocês, dos familiares de vocês. Ah, eu tenho 64 anos. Eu fui criado por um pai que era operário de fábrica. Veio da roça, meu pai morava em Jaú, foi morar em Santo André, no ABC Paulista, e ele era operário, né, saiu da roça, foi ser operário, pegar no pesado. Minha mãe era enfermeira, e tentaram dar uma vida um pouquinho melhor para que eu e a minha irmã tivéssemos um pouquinho mais de facilidade na vida. Porque eles tinham essa ambição de me dar algo melhor. Eu, por consequência, fiz a mesma coisa com o meu filho. E o meu filho certamente vai fazer isso com o meu neto. Então, todos os problemas que meu pai teve, o meu avô, eu, o meu filho, tem que ser encarado como fatores que nos levam para frente e não para trás. Por isso que a gente tem que ser ambicioso, né? A gente tem que lembrar, e eu tenho falado isso bastante nas minhas palestras por aí, que o universo só conspira a favor de quem tem boas ações. É aquela história da lei da ação e da reação. É a lei que fala sobre quanto mais eu penso, quanto mais eu faço, mais eu recebo em troca. Não é não? Ah, Tiba, você nem me conhece, mas eu não tenho sorte na vida, Tiba. Sorte? Vocês acreditam realmente em sorte? Não, desculpem. Não existe sorte. Sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Eu me preparei, eu trabalhei, eu me esforcei. E aí a oportunidade passa e eu agarro a sorte. Tem gente que não se prepara e fica esperando as coisas acontecerem e depois coloca a mão na cintura e fala: Nossa, eu não dou sorte na vida, viu? E um concurso aqui, só que precisava saber fazer isso, aquilo, eu não estudei. E aí bota a culpa na sorte ou na falta de sorte. Acho que dá tempo de contar uma historinha para vocês ainda, bem rapidinha. Eu morava em Rio Claro, estava abrindo uma faculdade aqui em Piracicaba, eu mandei meu currículo, fui admitido, eu vinha e voltava 2 vezes por semana à noite. Tudo bem que não é tão longe, né, mas saía daqui tarde, voltava para Rio Claro, 23h. Eu falei: "Quer saber? Acho que eu vou mudar para Piracicaba". Descobri que a faculdade era nova e que tinha um potencial enorme de crescer. Descobri também que o curso de recursos humanos, que era o curso que eu lecionava, tinha um coordenador que coordenava 2 cursos. E eu comecei a pensar assim: ele não vai conseguir coordenar 2, ele vai ter que abrir mão de um. E eu descobri que se ele abrisse mão, ele ia abrir mão do curso de recursos humanos. O que que eu fiz? Ambicioso que eu sou, me mudei para Piracicaba. Amém. Uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Fui morar do lado da faculdade e comecei a frequentar todos os ambientes, participar de reuniões, colocar meu nome para fazer parte de comissão disso, comissão daquilo. Junho de 2007, eu estava na Feira das Nações, na Festa das Nações, distribuindo o folheto da faculdade, porque eu acreditava que aquela faculdade podia crescer. Em dezembro, o que aconteceu? A faculdade cresceu e eu fui nomeado coordenador do curso de recursos humanos. Foi sorte? Não, não foi sorte, né? Eu me preparei, mudei de cidade,
fui morar pertinho da faculdade, participei de tudo que eu podia participar, dei o meu melhor e virei o coordenador. Ah, Tiba, tudo isso para virar um coordenador? Para mim isso valia muito. Então a gente precisa parar de querer dizer que falta sorte, né? Mesmo porque a gente sabe que não existe vaga para quem não aproveita as oportunidades. Eu não estou falando do fato da gente ser funcionário público, de ser servidor, de não ser. Eu estou falando da gente aproveitar as oportunidades da vida como um todo, tá bom? Então vamos quebrar esse paradigma e dizer que ambição é algo que faz mal para a gente. Bom, nós estamos chegando no final do nosso terceiro vídeo e espero que vocês estejam gostando. E eu volto amanhã, de camisinha rosa e tudo, mas com o coração cheio de amor para vocês. Fiquem com Deus.